se transformar em fera para que nós fôssemos mudados, e o poder da beleza de Cristo. É uma cena que nós estávamos vendo hoje, e nós podemos imaginar assim com uma câmera um pouco distante, nesses grandes épicos, aqueles 400 guerreiros, homens valentes, em seus cavalos, no deserto, com suas espadas, tipo assim, meio os cavaleiros de Rohan, em O Senhor dos Anéis, esses épicos assim, e imaginarmos uma simples mulher, não é? Ajoelhada diante daqueles 400 homens, em seus cavalos, com suas espadas, e como com a beleza dela trouxe aquelas feras, uma visão da beleza de Deus, da glória de Deus, trouxe uma visão a Davi de quem ele era, de quem Deus era. Cada vez que nós vamos à palavra de Deus, nós queremos olhar para Cristo, como Davi viu Abigail ali, e isso nos levar não a sermos controlados por esse mundo à nossa volta de feras, e que às vezes nós mesmos mostramos uma cara assim, mas nos contemplarmos a beleza de Cristo. É assim que nós somos transformados, contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, e nós somos tirados dos delírios humanos, não é? Nós vimos que mesmo a Bíblia é um livro que não passa do relato da loucura humana, e se você tirasse Cristo da Bíblia, então você já não tinha mais nada nela que faz dela o livro de Deus, não é? A Bíblia, tu tira Cristo e ela é um amontoado de história de homens que viveram suas vidas mostrando garras e dentes, não é? Então na Bíblia há violência, há lá na primeira família assassinato, há adultério, estupro, guerras, violência, morte, ciúme, inveja. Nós vimos isso em cada página, e se há algo que muda tudo, é a presença da beleza de Cristo, e isso nos tira do nosso delírio. Todas as nossas explicações sobre o homem nunca resolvem nada, não é? Quando a gente olha para a Bíblia assim, e a gente anda para trás 2.000 anos, 4.000 anos, o que você vê? As mesmas coisas de hoje. Não houve nenhuma melhora no nosso mundo. Você vê assassinato como em Abel, você vê ódio, ciúme como em Saul, você vê a tolice de Nabal, você vai ver as mesmas coisas. Então, em que o mundo melhorou? Em nada. O mundo só multiplicou as maneiras com que essas feiuras são mostradas, e a gente pode tentar falar que pelo menos nós construímos uma civilização, mas o que é a nossa civilização senão uma tentativa de contornar o fato de que o mundo é um mundo de feras? Então nós criamos leis para conter a maldade humana, nós criamos o judiciário, nós criamos o poder policial, nós colocamos trancas em nossas casas e fizemos seguros. A civilização nada mais é do que a declaração de que nós somos exatamente como sempre fomos. Não há nenhuma mudança humana, não há nada que a antropologia, a psicologia, a sociologia trouxe à humanidade que fez ela ser nem um pouco diferente do que ela sempre foi em sua loucura. Então, em Êxodo 17, 1 e 7, nos mostra de novo isso, sabe? Um mundo como aquele, dessa visão assim épica, daqueles 400 homens armados, respirando morte, e uma mulher ajoelhada diante deles, mostrando uma beleza transformadora, apontando para Cristo. Aqui a gente vê de novo, a beleza de Cristo, a remissão, a grande salvação. A Bíblia diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para eles beberem. Nós sabemos, hoje nós estávamos meditando sobre Davi e os seus homens com fome. Houve irracionalidade. Aqui é algo ainda mais, se nós estamos falando de fome hoje de manhã, ou de falta de comida, aqui é algo ainda mais visceral, porque a falta de água
ela nos atinge com mais força, mais rapidamente que a fome. Nós ficamos 3 dias sem água, nós podemos ficar 30 sem comida, ou mais. Então eles acamparam em Refidim, não havia ali água para beber, nem água para tomar banho, para higiene, não havia água para beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque vocês tentam a Deus. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, e a nós, aos nossos filhos, e o nosso gado? Foi para isso que tu nos tirou de lá. E chamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Você vê a fúria do povo, que era o povo que viu o mar se abrir, viu todas essas coisas. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma a tua mão, a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Meribá, por causa da contenda, do processo judicial dos filhos de Israel, e porque tentaram a Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não está? Onde está Deus? Cadê Ele que não está resolvendo os problemas? Esse ano, agora, esse último mês que passou, foi comemorado 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, onde os seres humanos mostraram, mais do que em qualquer outra época, seu lado de fera, não é? E você podia imaginar, depois do iluminismo, pensar que os seres humanos, finalmente, agora a idade da razão, não é? Nada disso vai acontecer. Como eu disse, o ser humano nunca mudou nada, dos dias de Israel no Egito, ou de Abel até hoje. E hoje, e esse ano também fez 73 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Quem podia imaginar os horrores da Segunda Guerra Mundial, nas suas câmaras de gás? Os nazistas ali mataram 1.100.000 pessoas. Já pensou o que é isso? 1.100.000 pessoas. O Maracanã hoje cheio, tem 60.000 pessoas. 1.100.000 pessoas mortas de inanição, de maus tratos, e depois transformadas em cinzas. Então, em 2005, por exemplo, quando fez 60 anos da libertação do campo de Auschwitz, ainda tinha bastante sobreviventes. Em 2015 já tinha poucos. De 1.000 e poucos caíram para 300 sobreviventes lá nas comemorações. E nós sabemos que agora não vai ter nada, porque todas as pessoas, as mais jovens, depois, as que tinham 10 anos lá naqueles dias, se sobreviveram, agora elas têm 80 e poucos anos. Mas as crianças são frágeis, são as primeiras a morrer, e elas também não podiam servir ao trabalho exigido. Então, praticamente, mais alguns anos não vai ter nenhum sobrevivente. Agora, quando nós pensamos nos soldados que desembarcaram na Normandia, ou os soldados que vieram pelo leste europeu, naquela guerra, na maior de todas as guerras que o ser humano já participou, e quando eles chegaram aos campos da morte, a esses campos de concentração, eles não eram homens fracos, quer dizer, não eram pessoas que, se vê alguém que ganhou um tiro, fica perturbado, se vê cérebro humano espalhado, fica perturbado. Aqueles homens desembarcaram na Normandia. Se você já viu filmes que retratam tão bem isso, como O Resgate do Soldado Ryan, acho que nenhum é melhor, né, já que eles colocam as câmeras no meio, como se fosse um soldado, as câmeras, então você fica no meio do desembarque, você sente o que o soldado sentiu, a atmosfera, a morte, a violência,
Esses homens não só passaram pelo desembarque da Normandia, mas como eles foram capturando, lutando batalha sobre batalha, por toda a Europa, até chegar na Alemanha. Eles não eram homens fracos. Esses soldados viram os maiores horrores que o ser humano pode ver, viram os maiores amigos nas condições mais terríveis, viram corpos dilacerados das maneiras mais terríveis. Eles não eram homens no final da guerra, depois de 5 anos daquele horror, 3 anos, 2 anos, enfim. Eles não eram homens que não estavam acostumados com o horror no grau máximo, o horror como eu e você jamais experimentamos. Não, eles eram homens extremamente experimentados. Mas quando eles viram os campos da morte, eles vomitaram, eles se sentiram mal, eles ficaram horrorizados. Agora, imagine como aqueles homens podiam ficar horrorizados. Eles tinham visto os maiores horrores, não eram pessoas como eu e você. Eles tinham experimentado o pior do ser humano, portanto você esperaria que quando eles chegassem nos campos da morte, eles pensassem, mas desgraça, mas a gente já está acostumado, a gente já criou uma casca. Não, eles falaram, nós temos que fotografar isso, nós temos que filmar isso, porque as pessoas não vão acreditar, o mundo não vai acreditar no que aconteceu, se nós só falarmos. Então, eles vomitaram, eles passaram mal, eles foram tremendamente afetados. E quando você é afetado assim, quando você vê aquilo que a Bíblia mostra o tempo inteiro, e que nós tentamos tantas vezes esconder, porque nós somos parte da humanidade, e é por isso que nós abraçamos tantas vezes o humanismo secular, a esperança na humanidade, ou a esperança no homem, apesar do fracasso século após século. Ou seja, do mundo ser de uma maneira na época de Davi e o mundo ser exatamente igual hoje. Ainda assim, o homem tem uma fé indestrutível no ser humano, que ele sempre acha que o ser humano vai construir um mundo melhor, que o ser humano vai... Porque cada uma dessas coisas negam aquele ponto central feito por 6 palavras, chamada pecado no coração do homem. É por isso que o homem não melhora. É por isso que não há nada no ser humano, todas as reformas são externas, o que contém a maldade é simplesmente aquilo que a gente chama de civilização, que é as regras e as leis que tentam conter todo tipo da maldade humana. Mas é só a polícia entrar em greve, e as pessoas começam a saquear, roubar, e imagine, a greve às vezes dura 5 dias, 1 semana, 1 mês, imagine 1 ano sem a polícia, imagine 2 anos, e tudo vira, sei lá, o caos final, porque todo mundo fica tentando achar o seu, pegar a sua comida, garantir aquilo que pode fazer ele sobreviver, fica a lei da selva. A diferença entre a selva e a civilização é que nós criamos leis para conter esse egoísmo final do coração do homem. Então é óbvio que quando você vê aquilo que eles viram ali nos campos da morte, você começa a fazer perguntas metafísicas. Todo mundo que não liga para a filosofia começa a virar um filósofo. Assim, todas as pessoas começam a fazer perguntas filosóficas. Todo mundo vira meio alguém que faz um exercício acadêmico. Mesmo aquelas pessoas que eram fúteis, só pensavam em entretenimento, em bobagens. E você é obrigado, foi com aqueles soldados que tinham visto tantos horrores, eles acharam aquilo ali tão distante do que eles podiam imaginar, e é óbvio, eles começaram a fazer essas perguntas, como foi possível, como isso aconteceu no coração da Europa. Quem fez isso foi o país que estava no pináculo da civilização humana, não era uma sociedade sem cultura. Talvez os maiores filósofos que existiram foram dados à humanidade através dos alemães, Immanuel Kant. E a cultura, aquela cultura ali, deu para a gente, quem deu para a gente? Mozart, deu para a gente Beethoven, deu para a gente arte, deu para a gente Wagner, deu para a gente Johann Sebastian Bach,
sabe, deu tudo de melhor, deu para a gente Martinho Lutero, deu para a gente a Reforma Protestante. Não era um povo, sei lá, que você podia chamar bárbaro, de uma ilha esquecida, lá no final do Pacífico. Era o pináculo da civilização humana. E isso contrariava, então, tudo que o iluminismo disse, que o saber, que a cultura, que isso levaria o homem para uma era de luz, de conhecimento, em que tudo mudaria. Então, quando eles viram aquilo, como pôde? Então, quando você percebe essa realidade, você se torna filósofo, você começa a perguntar por quê? Como nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso? Como nós podemos fazer isso? O que há de errado conosco como seres que são capazes? Então, você começa a fazer essas perguntas, e quando você se torna assim, mais pensante, e você tira todas as coisas superficiais, a essa pergunta você só tem duas respostas, não é? E eles continuaram se perguntando, não homens que gastaram tempo na academia, mas aqueles soldados, os homens da guerra, eles começaram a perguntar, o que isso diz sobre a raça humana? Que testemunho isso dá da raça humana? Se a nossa maior civilização, no fundo dos seus corações é assim, então o que isso diz de nós? Hoje nós estávamos falando sobre a fera, eles se depararam com a fera sem nenhuma, a fera do filme, ela se esconde no seu castelo. Eu já disse que o ser humano, a Bíblia nos mostra isso, todas as nossas histórias mostram isso. O ser humano quer ser amado e conhecido, mas o ser humano sabe que agora ou ele é conhecido ou é amado. Ele não pode ser as duas coisas. Então o ser humano se esconde nos seus castelos igual a fera se escondia, e ele constrói torres, e nós então mostramos para as pessoas só aquilo que nós achamos que pode ser mostrado. Se você conhecesse alguém, e alguém te apresentar, falasse assim para você, olha, essa pessoa sabe tudo que você pensou e sentiu no último mês, você não ia se sentir bem perto da pessoa. Você não se sente à vontade perto de alguém que sabe tudo a seu respeito, cada pensamento, sabe? Então, eles falaram, nós não tínhamos ideia de como nós somos capazes, como a humanidade é capaz. Então, como eu disse, se você pensa e tira todas as respostas superficiais, você só tem duas respostas para isso. A primeira é você dizer assim, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz do que essas pessoas fizeram. É uma resposta tentadora, não é? E você pensa, a maioria das pessoas não são capazes disso. É uma resposta tentadora, porque ela tenta a dizer que esse mundo é de feras, mas isso é uma aberração. Tem feras no mundo, mas não é um mundo de feras. Então, assim que você decidir que você não é capaz daquilo, eu jamais faria isso sob nenhuma circunstância. Eu sou um ser de um tipo diferente. É assim que muitas vezes nós lidamos com a história intelectualmente. Você diz, apenas um certo número de pessoas é capaz disso, a maioria das pessoas não são capazes. Essas pessoas são os monstros. Esses assassinos são os monstros. O assassino é um monstro. Aí você vê, Davi foi um assassino. Não é? Paulo consentiu na morte de inocentes. Você pode dizer então que grande parte da Bíblia foi escrito por dois homens envolvidos em assassinatos. Essa é a primeira resposta. Você diz, eu não sou capaz disso. Você olha para o que as pessoas estão fazendo no mundo hoje e diz, eu não sou capaz disso. Eu sou uma outra espécie de ser. Essas pessoas são os monstros. Eu nem entendo porque ser humano existe com esse negócio de monstro. Porque não existe monstro. Não é? Toda vez que a gente fala em monstro, é um ser humano fazendo monstruosidade. Então a gente tinha que chamar aquilo de humanidade, não de monstruosidade. Porque nenhum de nós conheceu nenhum monstro fazendo essas coisas. Então, quando você diz a maioria das pessoas não são capazes disso, são só essas pessoas.
ou só essa raça, ou só esse país, você se coloca numa situação exatamente que é a raiz do problema, porque é óbvio que com isso, você diz, essas pessoas não são humanas, se elas fossem humanas, elas não faziam isso, elas são sub-humanas. Agora, o que fez os nazistas matarem os judeus daquela maneira? Foi porque eles acharam que eles eram sub-humanos. Isso que você sente é exatamente o que dá o início a esse tipo de barbaridade. É quando você acha que alguém é um monstro. E o que a gente faz com o monstro? A gente mata monstro. A gente destrói monstro. E a gente acha que se o mundo, nós tirarmos todos os monstros, o mundo vai ficar melhor. Então você vê, você cai exatamente na categoria que você estava querendo impor. É exatamente esse tipo de pensamento. Nós todos não somos capazes. Alguns são capazes. E o mundo seria o paraíso se nós tirássemos esses monstros do mundo. E é isso que começou. E é isso que causou essa situação. Talvez Davi, quando ouviu o que Nabal disse, não vai ficar ninguém vivo na casa de Nabal. Por quê? O mundo vai ficar melhor sem Nabal. Melhor sem Nabal. Nabal é um idiota, é um tolo. Teve uma outra vez que Davi disse isso também, não é? Quando Natan contou uma história para ele. E ele disse, o que esse homem merece, Davi? Esse cara é um monstro. Se esse cara foi lá, tinha um monte de ovelhas, tinha um monte de coisas, e ele foi lá e pegou a ovelhinha, do que só tinha uma, matou ela, é um monstro. O que ele merece? Ele merece morrer. Aí o que Natan disse? É você, Davi. Você é um monstro da história. Essa é a primeira resposta. É você dizer, eu não sou capaz disso. O que Davi está dizendo para Natan é o seguinte, eu nunca mataria a ovelhinha do outro. Se eu tendo minhas ovelhas, eu nunca olharia para a ovelhinha do outro. E ele merece a morte, ele merece a pena de morte, ele é um monstro. E aí Natan diz, é você. Você é um monstro. Eu tirei você da história, e aí você começou a ver a realidade. Então, uma das coisas mais intrigantes sobre artigos que eu li a respeito disso é que imediatamente a maioria dos soldados passaram mal, vomitaram quando eles viram os campos da morte, viram os sobreviventes que já não pareciam seres humanos pela magreza, pela deformação da maldade, e aquela pilha de mortos, aqueles fornos, e a maioria deles disse, qualquer pessoa que faz isso não é humano. A gente até tem a expressão, isso é uma desumanidade. A gente dá a ideia de que humano não faz determinadas coisas. E se alguém fez alguma coisa que é ruim, aquilo é desumano. Só que toda maldade no mundo é feita exatamente pelo humano. Não tem nada de desumano naquilo, aquilo é profundamente humano. A maldade é humana. C.S. Lewis dizia assim, eu não quero que o ser humano consiga ir para Marte, ou o ser humano consiga ir para outro planeta, se houver outro planeta maravilhoso em algum lugar. Por que, C.S. Lewis? Porque a gente só levaria a nossa maldade para lá. Se não tem humano lá, é um lugar ótimo. Mas na hora que nós pisarmos esse planeta e começarmos a habitar ele, vai virar um inferno. Porque o problema do universo não é o universo, somos nós, os seres humanos. O problema da Terra somos nós. Então, muitos desses soldados ficaram tão revoltados que atiraram contra todas as regras, não é, de guerra. Eles atiraram, eles mataram as pessoas que tomavam conta dos campos da morte. E é óbvio, era ilegal. A regra diz que eles deviam ser julgados e condenados à morte, como foram em Nuremberg, mas com o devido processo. Ninguém devia fazer por si só. Mas é que eles achavam que aquelas pessoas eram um monstro. E que elas eram sub-humanas, e eles pensaram, nós não somos assim, nós somos diferentes. Então, se eu sou humano e aquele ali é um monstro, eu posso tratar ele como um animal, eu posso tratar ele como um monstro. Mas foi isso que fez os judeus, os alemães tratarem os judeus da forma que trataram. Então, a única outra alternativa, sem ser essa alternativa, aquele é um monstro, eu não faria isso, a maior parte da humanidade não é assim, é você dizer, essas pessoas não são sub-humanas,
elas não são desumanas. E você admitir que todos nós somos capazes disso. Todos nós. Todos nós somos capazes de qualquer coisa que um ser humano faz. A Bíblia diz que todos os pecados que existem estão no coração de todos os homens. E sob as condições adequadas, eles brotam. Nenhum deles é semeado de fora para dentro em nosso coração. Lá estão aquelas sementes. Elas podem germinar. Provavelmente, muitas das pessoas que viveram nos anos que antecederam a guerra diriam que nunca entregariam o vizinho para a morte. Mas quando eles viram que os seus filhinhos de 10 anos, de 15 anos, e seriam também mortos, eles entregaram os vizinhos. Sob as condições corretas, eles fizeram aquilo que eles falaram que nunca iam fazer. Toda uma sociedade fechou os olhos sobre o medo, sobre o egoísmo. Então há algo no coração do homem, não é? Há sementes no coração do homem que estão em todos os homens. É por isso que Jesus disse, é do coração do homem que saem todos os pecados, os adultérios, os assassinatos. É por isso que homens que você podia não imaginar, como Davi, assassinaram. Porque isso não é desumano. Assassinato é o que o ser humano pratica, é o que o ser humano faz. Então essas são as duas únicas respostas. E a segunda resposta é o que a Bíblia diz ser a verdade, e é o que nós sabemos ser a verdade. Nós achamos horrível o egoísmo, mas a gente vê o egoísmo nos nossos corações. Nós achamos horrível alguém que por ter algo se torne snob, mas nós sentimos como nossos corações tendem a querer se gloriar em coisas que não deviam ser a nossa identidade, nem a nossa glória. Então, Dorothy Sayers, que é uma escritora, né, de crime, poeta, dramaturga, ela fala que o coração, ela olhando para isso, ela diz que o coração humano ele está profundamente deslocado, profundamente deslocado, ele está espiritualmente deslocado, e ele não é centrado em Deus. Os ossos do nosso corpo, eles foram feitos para estarem centrados e encaixados nos seus lugares certos. E o coração do homem foi feito para estar centrado em Deus, e porque ele não está centrado em Deus, todo tipo de coisa pode crescer no coração do homem, porque há todo tipo de dor, de deformação e de danos em nossos corações. O que há em nossos corações? Há orgulho nos nossos corações, há egoísmo, há negação da maldade, há em nossos corações raiva, há nos nossos corações inveja, há nos nossos corações todo tipo de elementos de deturpação. E essas sementes, elas só precisam da circunstância certa. Talvez com mais pressão e menos pressão em alguns, e essas sementes então brotam. Isso é tão intrigante que nos anos 50, 60, 70, depois da guerra, que acabou em 45, um monte de gente começou a escrever livros. Por quê? Como nós chegamos a esse ponto? E muitas pessoas, como elas tinham que dizer, isso é só alguma espécie de ser humano que é capaz, ou então, todos nós somos capazes, as pessoas começaram a pensar em outra coisa. Por que Deus deixou isso acontecer? Sabe? Como eu disse, o coração do homem é deslocado, e quando algo está deslocado, é o caos, queridos. Eu já quebrei osso e já desloquei muito, eu sou um expert em deslocar osso, e deslocar o osso é muito pior do que quebrar o osso, porque o osso foi feito para estar num lugar, e quando ele desloca de onde ele devia estar e vai para outro lugar, a dor é insuportável, não há nenhuma mobilidade no órgão, não há nenhuma posição que possa ficar, tudo dói, é horrível. Então nosso coração está deslocado assim, e tudo de horrível acontece nele quando ele não está centrado em Deus. Então as pessoas começaram a pensar, bem, se nós não quisermos falar que há só alguns
seres humanos são capazes, ou que todos os seres humanos são capazes, por que nós não pensarmos que Deus, por que Deus deixou, por que Deus não impediu? Deus é culpado, por que Ele não parou isso? E as pessoas começaram a escrever livros que começavam a questionar, por que Deus deixou? Quase sempre é assim que o ser humano faz, há essa negação em nós. E escreveram livros como Depois de Auschwitz, filosofando sobre por que o homem chegou a esse ponto e por que Deus deixou e como lidar com essas coisas. Então, nos anos 60, um pastor alemão tentando lidar com a história do seu próprio país tão recente, dos seus parentes, e dele mesmo, que estava vivo. Ele não estava na Alemanha naquele momento, ele morreu em 76, ele escreveu uma peça, que depois virou um livro chamado O Sinal de Jonas, O Sinal de Jonas. Então, era uma peça, tinha várias cenas lá, e era falando exatamente sobre a tentativa da negação de que todos os seres humanos são capazes disso, e a impotência diante daquilo que a gente chama de desumanidade, mas que na verdade é só o que os humanos fazem. Então, quem é culpado? Alguns falaram, Hitler é culpado, mas como um ser humano só podia fazer aquilo? É óbvio que se todos os seres humanos fossem diferentes de Hitler, e ele fosse um monstro, ele não podia levar milhões de pessoas à morte, porque ele não podia pessoalmente fazer isso. Não é? Ele precisou de uma máquina gigantesca, ele precisou de milhões e milhões de pessoas. Então, alguns diziam, então o culpado é o povo alemão. Não é? E alguns, olha, na verdade o culpado é Deus, porque Deus podia ter impedido. E Rutenborn, que é esse pastor luterano, né, alemão, nesse livro, ele então coloca Deus em julgamento. Deus é o culpado, vamos julgar Deus por essa violência, por essa barbárie, por essa monstruosidade, como nós gostamos de dizer. Então, no livro dele, na peça, vai sendo chamado os soldados que estavam lá na ponta fazendo as coisas. E os soldados disseram o quê? Nós só estávamos cumprindo ordens. Nós não podíamos ter evitado tudo o que aconteceu, porque nós recebíamos ordens. Então, as pessoas falaram, não vamos chamar os oficiais, porque os soldados estavam apenas seguindo ordens, eles não são culpados, eles foram eximidos. Mas os oficiais disseram, nós estávamos só seguindo ordens dos oficiais superiores. Nós só estávamos seguindo ordem dos superiores. E o povo que entregou os vizinhos, entregaram os amigos que eram judeus, e o povo, o governo obrigou a gente. A gente estava sob uma tremenda pressão, e a gente teve que cumprir as ordens, a gente teve que cumprir. E foi chamando, até que você chega no topo do comando de todas as coisas que aconteceram. E no final é dito, não, mas Deus podia ter impedido isso, mas Deus não impediu. Então, na verdade, o culpado é quem? O culpado é Deus. E sempre assim, não é, queridos? Olha para a nossa sociedade. Nós sexualizamos nossas crianças. Nós falamos que não existe certo e errado. Nós construímos uma sociedade que todo tipo de perversidade é cultuada. Aí acontece uma desgraça. Aí o que as pessoas dizem? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Não é assim? Por que Deus não impediu? Nós falamos, Deus, nós não queremos que tu sejas mencionado nas nossas escolas. Nós não nos interessamos sobre a sua opinião sobre casamento. Não nos interessamos sobre a sua opinião como o ser humano deve tratar o outro ser humano. Nós mesmos somos o capitão das nossas vidas. Nós não temos nenhum interesse em ti. Mas quando o mundo vai de mal a pior, o que a gente diz? Por que Deus não fez nada? Por que Deus não fez nada? A mesma coisa. Por que Deus permitiu isso? Um maluco entra numa escola, atira em todo mundo, e a gente diz, por que Deus permitiu isso? E por que Deus permite tal sofrimento? Deus nunca é ouvido.
Não existe colunas sobre Deus nos nossos jornais. Existe coluna sobre fofoca, mas sobre Deus não existe. Porque não há nenhum interesse no coração humano em Deus. Então nós vamos viver como quiser, nós vamos fazer sexo como bichos. Ou vamos fazer sexo pior do que os bichos. Nós não nos importamos com nada a respeito de Deus, mas a nossa primeira pergunta, quando a nossa sociedade é horrível, é por que Deus permitiu? Então, o que há de interessante, não é, em toda a literatura produzida pelo Holocausto, é que ambos os lados, tanto os que sofreram, quanto os que perpetraram a violência, nos seus livros chegam à mesma coisa. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez alguma coisa? E essa passagem que nós lemos em Êxodo está falando a mesma coisa, né? Por que Deus não faz nada sobre o mal? Por que Deus não faz nada sobre a maldade? Por que Deus não faz nada sobre a violência? Por que Deus não faz algo sobre o quebrantamento do mundo? E se você olhar com cuidado o texto que nós lemos para meditarmos, você vai ver que há uma ação judicial, há um julgamento e há uma execução. Há a ação judicial, há o julgamento, a sentença e então a execução. Quer dizer, há um processo. Às vezes, assim, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, viajando de um lugar para outro, como Deus ordenara. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então eles brigaram com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês brigam comigo? Por que vocês colocam Deus à prova? Por que vocês tentam a Deus? Então Moisés chamou o Senhor: o que eu vou fazer com essas pessoas? Eles estão prestes a me apedrejar, eles estão furiosos, eles vão me matar. Aqui está essa palavra, uma contenda. Houve uma contenda entre o povo e Deus. Os judeus estavam seguindo Moisés pelo deserto e eles chegaram num lugar onde não havia água. Como eu disse, Davi hoje e os seus guerreiros não tinham a comida adequada, eles aqui estão sem água. E isso é uma espécie de metáfora da vida, né? Eles estavam, a gente podia dizer, estavam tentando ser bons, estavam tentando fazer a coisa certa, andando pelo deserto. Eles estavam indo pelo deserto por onde Deus mandou eles irem. Eles tinham jurado fidelidade, eles tinham vindo para um lugar onde parecia que eles iam morrer. E algumas daquelas pessoas viram que estavam sem saída, estavam no limite, e essa é a metáfora da vida. Todos nós achamos que estamos tentando ser bons, todos nós estamos achando que estamos tentando fazer o nosso melhor. A gente acha isso, a gente está tentando ser religioso, a gente está tentando ser decente. Nem todo mundo está sendo decente, mas eu estou tentando ser decente, e de repente a nossa vida chega num beco sem saída. De repente a gente ouve aquela notícia devastadora do nosso trabalho, ou do médico, ou da nossa família, e você fica aniquilado. E suas esperanças, que estavam todas colocadas no lugar errado, batem com a cara na parede, são atropeladas por um caminhão, e seus sonhos são aniquilados. E talvez a sua própria vida está agora a pouco de ser perdida. E qual é a pergunta que surge? Por que Deus está deixando isso acontecer? Sempre a mesma coisa. Eu estava tentando viver corretamente, eu estava fazendo o melhor. Por que Deus está deixando isso? Como Deus poderia permitir? Não foi a pergunta que as pessoas chegaram lá na Segunda Guerra? Não foi o que essas pessoas aqui estão chegando? Não é o que as pessoas, mesmo que dizem crer em Deus, cultuar a Deus, como nós nessa noite, fazem a pergunta quando as coisas começam a desmoronar? Nós achamos, o problema é que Deus não está agindo como Ele devia agir. Nós estávamos. Então eles começaram a brigar. A nossa tradução é fraca, não é? Porque fala sobre uma contenda, mas é uma ação judicial, a melhor tradução. Eles estão dizendo para Moisés: você nos traiu, você nos tirou do Egito, você falou que nós devíamos vir, mas você nos trouxe para morrer de sede, nós e nossos filhos. Eles estavam querendo matar Moisés, porque o filho deles estava em risco, os bebês, os adolescentes, os jovens. Você está matando nossa família, você está fazendo tudo.
todos nós perecermos, todos nós vamos ser comidas dos lobos, dos chacais no deserto, mas antes de a gente ser comida do chacal, você, Moisés, vai ser comida do chacal, a gente vai apedrejar você vai matar você, e você vai ser devorado nesse deserto, como nós vamos ser devorados no deserto. Se todos nós vamos ser devorados no deserto, você vai ser o aperitivo dos chacais. Você está nos matando com a sua incompetência, você está nos matando com a sua estupidez. Então você deve ser condenado à morte, deve ser apedrejado. Mas Moisés diz: vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás de Deus, o coração de vocês está atrás de Deus, as reclamações, porque vocês tentam a Deus. Então, vocês fingem que estão brigando comigo, vocês fingem, mas a reclamação de vocês, a insatisfação de vocês, na verdade vocês estão brigando com Deus, vocês estão colocando Deus à prova, é assim que vai. Você pode estar zangado com muitos Moisés na sua vida, porque tua vida não está boa, porque tua vida não está dando certo, porque você não está sendo feliz, você pode achar muitos Moisés para culpar, para botar a sua raiva, mas por trás da sua altercação com Moisés, você está brigando com Deus. O que você está dizendo é que Deus devia ter evitado isso. Outro dia alguém me disse: o hospital matou minha mãe. Eu acho engraçado isso. Normalmente a gente reclama dos hospitais nas mortes. Os hospitais não são bons, mas a questão não é essa. A questão é que o médico diz para nós assim: você precisa fazer exercício, você não pode comer isso e aquilo, você tem que se cuidar, você todo ano tem que fazer exame de próstata, você tem que fazer o exame do toque no seio, você tem que ter cuidado. A gente não faz, aí a gente fica doente. A gente não fez exercício, você não pode comer essa gordura toda. A gente não tem cuidado nenhum. Aí, finalmente, a gente sente um troço estranho. Finalmente, a gente passa mal. Aí, corre com a gente, leva a gente para onde? Para o hospital. Aí, a gente morre. Aí, o teu pai era diabético. Meu pai era diabético. E o médico dizia: você tem que fazer a dieta. Você não pode continuar comendo isso que você come. Mas meu pai não fazia. Aí, a gente corre com o papai para o hospital. Papai deu um troço, papai deu um derrame, papai morreu, o hospital é culpado. Você vê, o outro ficou anos sem ter cuidado. O culpado é aquele cara que foi atender o outro na última hora. É assim que a gente é. Na verdade, a gente está reclamando de Deus, a gente achou: Deus tinha que ter salvado o papai. Não é? A Bíblia é assim. Tiago diz para nós o quê? Espere sofrimento. Tiago diz. Pedro diz: não se surpreenda com as muitas aflições que vão chegar na sua vida. E Jesus diz: no mundo tereis aflições. E Paulo: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso muito excelente de glória. Se com ele nós padecemos, com ele nós reinaremos. E aí, quando a gente sofre, a gente quer processar o hospital, a gente quer achar um Moisés que é culpado. A gente não diz, a gente fica surpreso. A gente diz: por que Deus está deixando isso acontecer? Como é que Deus deixou isso acontecer? Tiago falou, Paulo falou, Pedro falou, Jesus falou, todo mundo falou. Então você está dizendo para Deus: eu não estou gostando do jeito que a minha vida está indo, porque você permitiu que a minha vida chegasse nesse beco sem saída. É o que o povo de Israel, nós... Como eu disse que Jonathan disse que nós devemos ler a Bíblia contra nós, quando a gente vê o povo de Israel, nós tendemos a criticá-los. Que povo sem sensibilidade, eles não eram gratos, mas eles estão numa situação 1000 vezes pior do que a que você vai enfrentar na vida. Eles estão com milhões de pessoas no deserto, sem água, sem comida, sem conforto, sem cama, no meio de cobras, de escorpiões, sem água para beber. Mas é óbvio que é uma ingratidão final eles acharem que Deus devia um monte de coisa a eles pela vida que eles levavam, em vez de ver a graça de Deus que os alcançou. Então você diz: por que minha vida está indo tão mal? Então aqui é um processo contra Deus. Eles estão botando Deus à prova, eles estão abrindo uma ação judicial contra Deus.
E Deus respondeu a Moisés: vá na frente dessas pessoas, leve os anciãos de Israel com você, alguns, e tome a tua vara, a vara com que tu feriste o rio lá, né? E o rio virou sangue, e vai. E se você olhar com cuidado, ele diz: leve alguns dos anciões, tome. Ele está falando sobre esse processo judicial que era tão comum entre eles. O cajado de Moisés não era a bengala de um velho. Moisés, com 120 anos, podia subir montanha. A Bíblia diz que os seus olhos não ficaram cansados. Moisés não precisava de uma bengala para se arrastar pelo deserto. A vara de Moisés era a vara do juízo de Deus. Foi com aquela vara que ele trouxe todas as pragas do Egito. Cada praga do Egito, não é o que nós podemos meditar hoje, fala sobre um aspecto do juízo de Deus. Era a vara do juízo de Deus. Então, quando Moisés feriu, Deus ainda lembra isso: a vara com que feriste o Nilo, e a água se transformou em sangue. Ou seja, Deus trouxe juízo sobre o Egito. E Moisés usou continuamente aquela vara para trazer o juízo de Deus sobre o orgulho, sobre a dureza do coração de Faraó e do Egito, do homem. Então, ela era o sinal da autoridade civil, o sinal do juízo, da lei, do julgamento. E o mundo antigo todo tinha esse simbolismo, não é? O infrator era punido com vara, e cada soberano então tinha um cetro. O cetro falava do juízo. Quando Ester entrou diante de Assuero, o que acontecia? Assuero estava no trono com o cetro na mão. Dependendo do que ele fizesse com o cetro, ela era condenada à morte ou ela vivia. Porque o cetro era o poder de juízo que Assuero tinha, era a autoridade absoluta. E é por isso que os romanos, as autoridades usavam uma vara na mão, um pequeno cetro, que era chamado fasces. E como isso era exercido de maneira opressiva, é o poder do Estado oprimindo um povo, o símbolo disso eram aquelas varas, as faces. É daí que vem a palavra fascista. Hoje, essa palavra não tem mais nenhum significado, porque quem defende um Estado grande, quem defende um Estado dominando tudo, com impostos, querendo dizer como você vive, como você pensa, chama que o outro, que quer um Estado menor, que é um Estado mínimo, um Estado só controlando aquilo que é a função do Estado, mas o povo tendo a liberdade de consciência, não tendo seus filhos doutrinados na escola pelo Estado, o Estado não dizendo como nossos filhos têm que viver. Isso é fascismo. O fascismo, essa palavra veio do Estado romano, que determinava tudo sobre a vida das pessoas. E como aquelas varas faces era o símbolo disso, esse Estado opressor, que diz como você tem que pensar, como você tem que viver, que diz como seus filhos devem ser, que controla toda a economia, esse Estado, aquela vara simbolizou esse Estado opressor. Então, qualquer tipo de governo que tenta educar os seus filhos, tenta se sufocar com impostos, tenta dirigir a sua vida, como você vê, por exemplo, os médicos cubanos tiveram que voltar. Por quê? Porque o governo deles quer que eles voltem, porque a família deles está lá, porque a família deles não vai poder sair da ilha. Essa é a essência do fascismo, é um Estado opressor. Agora, se você é contra isso hoje, quem defende isso chama você de fascista, porque nós vivemos numa época que as pessoas não têm mais definições para as suas palavras, mas vem disso, vem da vara que ficava na mão desse poder absoluto que o Estado romano tinha sobre as pessoas, e essas varas eram chamadas fasces. Então, um Estado que era assim, foi chamado de fascista, por causa do latim, desses cetros, pequenas varas. Então, as pessoas eram julgadas assim, se eles fossem considerados culpados, havia a punição. Então, aqui ia haver uma coisa estranha, porque Deus convocou esse julgamento, disse: leva a vara, leva os anciãos, como os julgamentos eram feitos, como Acã, por exemplo, foi julgado e apedrejado, assim. Então, só que o que está sendo julgado aqui não é Moisés, porque o que Deus diz não dá nenhuma margem
para isso, porque Moisés é que vai ter a vara na mão, então não é ele que está sendo julgado. E então ele não vai estar no lugar do réu, não Moisés. E os filhos de Israel que tinham que estavam contendendo contra Deus e que mereciam julgamento, não era eles que iam ser julgados, já que não era eles que iam ficar diante da vara. Então, eles deviam ser julgados porque estavam dizendo: eu não gosto como Deus está dirigindo a nossa vida, nós estamos tentando ser pessoas boas, nós estamos tentando fazer as coisas que Deus quer, mas Deus não está fazendo as coisas que Ele devia fazer, não está cuidando de nós. É como nós falamos: por que Deus está deixando isso acontecer? Como se nós estivéssemos vivendo uma vida, a gente costuma dizer assim: nós só merecemos a ira de Deus e o inferno. Aí a gente tem pneumonia, a gente diz: por que Deus está deixando isso acontecer? Mas você não merecia o inferno? Você não merecia a ira infinita de Deus? Agora tu não sabe por que você tem pneumonia? É ridículo. Muitos cristãos são assim, porque essas palavras para eles não têm nenhum significado, são palavras de uma doutrina que não tem nada a ver com a vida deles. Eles falam que merecem o inferno e a ira infinita, mas eles não acreditam. Mas de fato a ira infinita de Deus caiu sobre Cristo. E nós falamos: nós não merecemos nada de Deus. Aí Deus tira uma coisinha, a gente pensa: por que Deus tirou isso? É como se algo que a gente merecesse tivesse sido tirado. Esse povo era assim. Então nós queremos derrubar Deus, era o que eles estavam dizendo. Nós queremos um governo laico, Deus está nos oprimindo, Deus não é bom, não é um bom líder. Nós não gostamos da maneira com que tu está executando as nossas vidas. Não gostamos. O livro de Hebreus 3, de 7 a 18, fala exatamente sobre esse fato. E diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Deus está dizendo, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto tudo o que eu fiz, e eles não viram a cruz, Jesus, mas o que eles viram dá o suficiente para Deus dizer isso. Eles viram o que eu fiz, viram minha graça, viram minha misericórdia. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, e se de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, como esse fato que nós estamos vendo aqui. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou Deus que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Eles realmente eram culpados de traição, mas eles estão culpando Moisés, eles estão culpando Deus, eles estão dizendo: nossa vida é maravilhosa, nós estamos tentando o melhor, nós estamos tentando ser os melhores, mas Deus não está fazendo, nós não somos feras. Eles deviam estar no banco dos réus, mas não é isso que o texto está nos mostrando. Êxodo 17:6 diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. É a única vez na Bíblia que Deus vai dizer isso. Queridos, todo lugar na Bíblia, o menor está diante do maior. Nunca diz assim: o rei estava diante de alguém. Não, você que fica diante do rei. Deus diz: ande na minha presença, chegue diante de mim. Não é Deus que chega diante de nós, é nós que chegamos diante de Deus. Sempre o menor chega diante do maior. O maior não está diante do menor, é o menor que está diante do maior. Quando alguém é levado a um juiz, quem está diante do juiz? O réu. O juiz não está diante do réu, é o réu que está diante do juiz. Então, é inapropriado. É a única vez na Bíblia que essa expressão vai ser usada para Deus. É o servo que está diante do mestre, é o fraco que está diante do poderoso, é o homem condenado ou o réu que está diante do juiz. Em nenhum lugar Deus está de pé diante de ninguém.
É Deus que diz para Moisés: não venha, não olhe para mim, não chegue diante de mim, porque você vai morrer. Então as pessoas estão diante de Deus, Deus nunca está diante de ninguém. Diante de quem Deus poderia estar diante? Não é? De ninguém. É por isso que Deus diz: ande na minha presença. Ele não diz: eu vou ficar na tua presença. Hoje eu estou na tua presença, eu vou passar o dia na tua presença. Não existe isso. Nós ficamos na presença de Deus. Deus não fica na nossa presença. Não é? Ele diz: ande diante de mim. Então é por isso que no Antigo Testamento, quando alguém é trazido em julgamento, eles eram orientados: você vai comparecer perante o Senhor. É por isso que Josué disse para Acã: dá glória a Deus, você está diante de Deus, não minta mais, você está diante de Deus. Então essa declaração é incrível, porque ele diz assim: eu vou estar diante de você na rocha. É a única vez. E você tem a vara do juízo na mão. Eu vou estar diante de você, e você vai trazer essa vara do juízo. Eu vou estar na rocha e você vai bater na rocha. Ele diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu vai ferir a rocha. Êxodo 17:6. Você vai bater na rocha onde eu vou estar com a vara do juízo. É execução. Deus está sob julgamento. Deus entra no lugar da fraqueza, Deus entra no lugar da condenação, como se Deus fosse o problema e não o homem. É um texto incrível. Como eu disse, essa palavra, eu estar diante, é a única vez que Deus vai dizer isso. Então, o ser humano é essa criatura problemática. Há nele ainda resquícios daquela imagem pela qual ele foi criado. Por isso, e há a graça comum de Deus restringindo a maldade humana. Então, o homem é capaz de fazer coisas que, em alguns momentos, você vê ecos daquela beleza perdida, mas todos nós vivemos nessa negação. Há um filme da Marvel, A Era de Ultron, em que o Capitão América e os super-heróis lá, não falta super-herói, né? Eles se unem para lutar contra o novo vilão, que é o Ultron. Mas Ultron não é um vilão como os outros vilões. Tony Stark, que é o Homem de Ferro, né? E ele tem as empresas lá. Ele e o Bruce Banner, que é o Hulk, Ultron, na verdade, é alguém que quer destruir o seu Criador. É uma criatura que se revolta contra o Criador. Eles que criaram o Ultron. Porque o Tony Stark tem medo de que tudo o que eles fazem para proteger a Terra um dia não seja suficiente, não seja capaz de proteger e guardar a Terra do extermínio. Então, como ele acha que não pode em algum momento não ser capaz de proteger a Terra, o nosso planeta, ele projeta Ultron como um programa de inteligência artificial para trazer paz à Terra, para olhar para tudo que pode destruir a Terra e agir antecipadamente, com essa grande inteligência, para manter a Terra em paz. Essa é a ideia do Stark. E Ultron começa a pensar. Ele é uma inteligência artificial, não é? E ele começa então a pensar tudo que pode destruir a Terra, tudo que pode fazer a Terra ser ruim e causar tragédia. E Ultron chega a uma conclusão. O filme é um filme sábio. Ultron chega a uma conclusão: eu vou matar todos os seres humanos para proteger a Terra. Eles me criaram para proteger a Terra. Agora, depois de olhar tudo de ruim na Terra, eu cheguei à conclusão de que tudo ruim na Terra são os homens. A Marvel acertou em cheio. E Ultron decide: eu vou matar tudo, vou matar todo mundo. Ele faz o diagnóstico certo da humanidade. A solução de Ultron só está errada porque ele, como foi criado pelo humano, ele carrega os genes do nosso orgulho. Ele pensa que destruindo tudo, e ele vai conseguir fazer a Terra ficar em paz. Mas ele tem os defeitos da humanidade, o orgulho, enfim, de alguma maneira ele pensa ser um instrumento de Deus para limpar a Terra, mas ele não vê que ele faz parte do todo.
Deus é um juiz santo. E é óbvio que nós sempre falamos, por que Deus não muda tudo? Por que Deus não deixa a terra maravilhosa? Porque o único jeito era Deus destruir todos nós. É assim. Mas nós não pensamos assim. Nós, quando pensamos na terra hoje, pensa na terra, na nossa sociedade, nós pensamos, se aquelas pessoas não existissem, então o mundo ia ser um paraíso comigo aqui. Mas não ia, não é? Porque você ia estar aqui. Nós sempre estamos pedindo a Deus, como Isaías, se tu fendesses os céus e descesses, como se Isaías fosse sobreviver a tal evento. Como se Deus descesse para punir a maldade humana, alguém ficaria de fora do juízo. Mas nós achamos isso. Então, Deus se deleita em justiça, mas Ele tem um plano eterno de mostrar a sua graça infinita nas belezas perfeitas, nas quais Ele se deleita do seu Filho. Então, em Efésios 1, 4, 6, diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Mas a mente de Ultron, porque ele tem um DNA humano na sua criação, ele não consegue ver o prazer de Deus em mostrar a glória da sua graça. Então, no entanto, ele diagnostica corretamente qual é o problema do ser humano. Ele diagnostica, eles estão com medo de que venha alienígenas, gente de fora do mundo, mas a maior ameaça para o mundo e a maldade no mundo é tudo sobre os seres humanos, a maldade já está aqui. Então, Ultron, eu diria, ele é meio que o profeta Jonas. E ele quer justiça, mas nós sempre queremos justiça para os outros e graça para nós. Nós queremos que Deus seja justo com o egoísmo do outro, mas nós queremos que Deus seja gracioso com o nosso egoísmo. Nós amamos a graça de Deus para nós. Se Deus demonstrar a graça a quem faz mal a nós, nós começamos a pensar, não quero que Deus mostre a graça para ele. Nós amamos a graça, quando a graça tem a ver com nós pensamos, graça para nós, juízo para os outros. O que eles lá merecem? Juízo. E você? Deus, tenha misericórdia de mim, usa da sua graça. Então, Deus mostra a tendência humana ao desejo por justiça para os outros. Mas o que Paulo diz? Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você só entendeu tudo quando você entender que não há diferença, não há monstros e humanos, todos pecaram, todos se desviaram, todos são maus. Se você quer que Deus visite com justiça o mundo e tire o mal, entenda, Ele vai tirar todos. Você não vai ficar no mundo. Esse mundo com você não seria bom, seria mal. Então, embora nós possamos não ser tão contundentes em admitir como Jonas que queríamos Nínive destruída, porque Jonas foi contundente, a gente não é tanto, mas a gente acha, se Deus tirasse determinado tipo de pessoa do Rio de Janeiro, aqui ia ser o paraíso. Eu e mais algumas pessoas ia ser o céu, mas ia continuar um inferno que é, por causa de nós. Mas nós não pensamos assim, então nós procuramos justiça e vingança para os que pecam contra nós e buscamos graça para os nossos pecados. Nós amamos a graça quando ela é dada a nós, mas não amamos a graça quando é dada a outros, e os vingadores, eles lutam contra outro, contra aquele diagnóstico, e eles até conseguem vencer, mas quando o filme acaba, eles estão se preparando para outra guerra. É isso, nunca vai acabar. É a maldade, porque na verdade o Ultron estava certo. Apesar de nós acharmos radical a ideia dele de matar todos os seres humanos, o Ultron estava certo. Os Vingadores venceram o Ultron, mas então as guerras vão continuar sem fim. A maldade vai continuar sem fim, porque o diagnóstico estava certo. Eles não vão parar de lutar nunca, porque eles mesmos são parte do problema, não é? Então, nós
perdemos, essencialmente, quão grande é o orgulho e a descrença no coração do homem. Quem dera nós tivéssemos tempo para olhar o diagnóstico de Deus a respeito daquilo que de fato define o que o ser humano é, porque Paulo diz, não há diferença, não há nenhuma espécie de pessoa na terra que merecesse de Deus algo diferente da outra pessoa. Então, quando nós definimos essa incredulidade humana, João 6,35 diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, o que é não crer em Cristo? Você pode dizer para ele, eu creio em Cristo, mas pense, você tem que estar com a definição certa. Não crer em Cristo é se afastar de Jesus a fim de usar outra coisa como pão e como água na sua vida. Ou seja, é o desejo de satisfação que Jesus não traz para você. Isso é a descrença. Você pode dizer que ele acredita que ele morreu na cruz, mas se ele não é o pão para você, e se ele não é a água, e se você está buscando a saciedade, o pão, em outra coisa que não é Cristo, e a satisfação da tua sede em outra coisa que não é Cristo, você não crê em Cristo com a definição bíblica. Porque você só pode crer nele como o pão da vida, como a água, como tudo. A crença em Cristo está vindo para satisfazer todos os nossos anseios, ou nós não cremos nele, biblicamente. Então, a crença bíblica não é principalmente um acordo mental das nossas mentes com alguns fatos históricos. É muito mais do que isso, é principalmente um apetite do coração que se fixa em Cristo e se satisfaz em Cristo. Ele é o meu pão, eu não tenho fome, nunca mais vou ter fome. Ele é minha água, nunca mais vou ter sede. Nunca mais vou ser como aquelas pessoas no deserto. Por quê? Porque eu tenho essa satisfação. Portanto, a vida eterna não é dada a pessoas que pensam que Jesus é o Filho de Deus, ou que acreditam que Ele morreu numa cruz. A vida eterna é dada a pessoas que bebem do Filho de Deus como a água. E ele diz assim, em João 4,14, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Ele é o pão da vida para aqueles que se alimentam dele e não têm mais fome. Recebem isso como a graça infinita de Deus e podem se gloriar até nas aflições. Eles têm ideia de que Jesus é a dádiva de Deus, é a graça infinita de Deus. E a forma mais profunda de incredulidade é um espírito altivo, um espírito de orgulho. Então, há essa relação estreita entre incredulidade e orgulho, porque o que é incredulidade? É você se afastar de Jesus para se satisfazer em outra coisa que não é Jesus. Você não acredita que Ele é o pão, você não acredita que Ele é a água. E o orgulho? O orgulho é se afastar de Jesus para tentar encontrar satisfação em você mesmo. Você mesmo ser o seu pão, você mesmo ser a sua água. O orgulho é o afastamento de Deus para encontrar satisfação em você. Eu não sou o mal, eu não sou o culpado, eles são os monstros. Não é verdade que não há diferença, que todos pecaram. Eu sou uma pessoa melhor. Você está encontrando satisfação em você mesmo. Você, se chegasse à conclusão que mesmo o Ultron chegou, você ia pensar, se há uma satisfação, ela tem que estar em Cristo. Se há, para mim, a saciedade, ela tem que estar em Cristo. Então, todos os nossos pecados são incredulidade assim, a cobiça. O que é a cobiça? É você se afastar de Deus para ter algo. Não é? Você acha que Deus não vai te satisfazer, mas você cobiça, então você não deseja, você cobiça o casamento, o dinheiro, a saúde, porque tu acha que essas coisas vão te dar o que Deus não te dá. E quando você é impaciente, a impaciência é se afastar de Deus para tentar encontrar satisfação na sua vontade. Tudo tinha que acontecer no tempo que você queria, tinha que acontecer da maneira que você queria. Se não acontece, você reclama, você briga com Deus. Porque em vez de encontrar satisfação em Deus, você queria encontrar satisfação no seu reinado. Você queria que o tempo se curvasse para você. E a luxúria? A luxúria é se afastar de Deus para encontrar satisfação no sexo. Ou seja, o sexo é um Deus para você de tal maneira que se você tem que desonrar a Deus para ter sexo, você vai desonrar.
Porque você acha que o sexo te dá um prazer maior do que Deus. E aquilo que te dá maior prazer, você está disposto a abandonar para ter o prazer maior. Então, se eu posso ter esse prazer maior que o sexo pode me dar, que Deus definitivamente não dá, então eu desonro Deus, e eu não tenho comunhão com Ele, mas tenho sexo. E a luxúria é isso, é se afastar de Deus, para encontrar satisfação no sexo de uma maneira que rompe isso. E a amargura é se afastar de Deus para encontrar satisfação em retalhar alguém, em se vingar, em falar daquela pessoa. E a fofoca é se afastar de Deus para encontrar satisfação em ferir alguém com a sua boca. Você vê, tudo isso é incredulidade, tudo isso é dizer, Deus não é a minha satisfação, eu preciso encontrar satisfação em outras coisas que definitivamente não é Deus. É assim que o orgulho trabalha em nós, é por isso que nós achamos, diferente até mesmo de Ultron, que há monstros no mundo, porque nós não somos assim, só alguns de nós são capazes dessas coisas, e se tirasse essas pessoas, esses monstros do mundo, então esse mundo seria um lugar bom. Então a execução de Deus, ele entra sob o julgamento, ele entra no lugar do culpado. Não é isso que o homem diz o tempo todo? Por que Deus está deixando isso? Não é isso que Israel está dizendo? Por que Deus nos trouxe nesse deserto para morrer? Não é isso que as pessoas no final da Segunda Guerra disseram? Por que Deus deixou isso acontecer? Moisés não era capaz de ferir Deus, não é, queridos, com aquela vara, batendo na pedra. Não era. Era só, como tudo no Velho Testamento, apontando para mais na frente. Mas na frente, um dia, Deus estaria sobre a sua vara do juízo. Um dia ele seria julgado e colocado como culpado. Sabe? Moisés não podia de fato ferir Deus. Toda vez que Moisés chegava na presença de Deus, ele estava sendo conscientizado disso. Tire as sandálias dos seus pés, porque você está chegando diante de mim. Você deve mostrar todo respeito, todo o temor no coração. E quando ele chegou perto da sarça, foi assim. No monte, quando ele pediu para ver Deus, foi assim. Mas agora ele diz: eu vou estar diante de você e você vai me bater. Nós sabemos que ele não podia bater com a vara em Deus naquele dia na rocha. Mas Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando daquelas pessoas. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Jesus. Aquela rocha que ele disse: eu vou estar ali na rocha e a vara do meu juízo bata em mim. Então aqui está o que Paulo está dizendo, que Moisés está mostrando para nós. Deus mesmo fica debaixo do seu julgamento. Deus fica no lugar de Moisés, Deus fica no lugar do povo, e Deus está sobre a rocha, Deus está no banco dos réus, e a vara do juízo infinito de Deus, que feriu o Nilo, que feriu as coisas, feriu a rocha, apontando para a cruz. Isso não aconteceu naquele dia, não é? Mas um dia veio que realmente Deus estava no mundo, e ele ficou diante do juízo infinito de Deus, e o mesmo juízo de Deus que caiu sobre Faraó, caiu sobre o seu filho. Por quê? Porque nós colocamos Deus no banco dos réus. Foi por causa de mim e você que achamos que nós não somos monstros, é que a ira de Deus teve que cair sobre o seu filho, porque não havia outra coisa que nós merecíamos. Por causa de nós que achamos que se alguns seres humanos fossem tirados do mundo, esse mundo melhoraria, é que Jesus foi preso numa cruz. Portanto, é óbvio que a nossa vida não melhoraria esse mundo, e merecia exatamente isso. Então, uma das coisas mais surpreendentes sobre aquele livro, não é o sinal de Jonas, que o pastor luterano escreveu,
é que todos chegaram à conclusão, olha, eu só estava seguindo regras, eu também só estava obedecendo, então quem é o culpado? É Deus. Então, no final do livro, é óbvio que o livro está debatendo, nós não queremos olhar para nossas próprias vidas, nossa própria feiura, o fato de nós sermos feras, de não haver beleza final em nós. Nós não queremos assumir que o mal do mundo somos nós, os seres humanos, que nós estamos debaixo da ira de Deus e que nós não devíamos em nenhuma situação tentar a Deus, como se realmente nós cantássemos aqui, sim da ira, um filho fui, longe de ti andei. Mas quando nós ficamos doentes, nós perguntamos, por que Deus está deixando isso? Nós que falamos que éramos filhos da ira e merecíamos sua ira infinita. Nós não queremos fazer, sabe, nós fingimos que não queremos colocar Deus no banco dos réus, mas é o que normalmente todos os homens fazem. Então o que é fascinante no final do livro, o sinal de Jonas, é que eles dizem, Deus é culpado. Então eles dizem, vamos condenar Deus à morte. Vamos condenar Deus à morte. Mas como a gente vai fazer isso? Deus devia, está lá no livro, nós devíamos tornar Deus humano para Ele estar nas nossas mãos. Nós devíamos fazer dele miserável, ser um sem-teto no mundo. Nós devíamos fazer ele ser um andarilho na terra para sentir a nossa sede, a nossa fome, as nossas misérias. Deus devia perder filho, como nós perdemos, como Ele deixou nós perdermos. Nós devíamos deixar ele morrer, e quando ele morresse, ele devia ser ridicularizado, e ele devia morrer debaixo da maior desgraça. E no final o livro, a voz lá que está narrando desse livro, diz, espera um minuto, pensem, não foi isso que aconteceu? Não é essa a história? Deus não se tornou um homem? O Deus Pai não entregou o seu único filho? Deus fez o que nenhuma outra religião afirma que um Deus tenha feito. Sabe, a Bíblia diz que o nosso Deus tem feito algo sobre o sofrimento do homem, que o homem merece, cada homem. Ele não merece o sofrimento que ele está tendo, ele merece a ira infinita de Deus. E só a paciência de Deus tem restringido isso, mas ele veio para o fundo da questão e ele mergulhou nela, e como Ultron, o único modo de você terminar com o mal no mundo, é você terminar com todos os seres humanos. Agora, qual é a única maneira então de Deus não terminar com o mal do mundo, sem derramar sua ira sobre todos os seres humanos? Qual é a única maneira? Para Deus tirar, quando você ora, Deus acabe com o mal no mundo, você está dizendo, coloca a sua justiça sobre todos. Agora, qual é a única maneira de Deus acabar com o mal no mundo, sem acabar com você, sem acabar comigo? Era Ele mesmo receber a ira que nós merecemos. Então não há nada como isso. Não é? O único Deus que fez mais sobre o sofrimento é o Deus verdadeiro. Ele carregou as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era a única maneira de você não ser destruído, para Deus acabar com o mal no mundo que você é. Não existe aqueles que são monstros no mundo. Todos os homens merecem a mesma coisa de Deus. Não há quem faça o bem. Todos se desviaram. Sempre que você pensar em Deus acabar com o mundo, em acabar com o mal no mundo, e esse mundo ser bom, pense, eu sou a primeira pessoa que ele devia tratar. É por isso que Paulo diz, ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se ele tivesse que acabar com o mal do mundo, com o pecado, simplesmente acabando, eu devia ser o primeiro da fila. Mas então ele veio e se colocou sob um julgamento que eu merecia, porque a maldade do mundo é a minha maldade. O que aconteceu em Auschwitz são o que nós seres humanos fazemos sob determinadas circunstâncias. Ele fez a mesma coisa, não é? Por causa da nossa autopiedade, da nossa
arrogância, de nós encontrarmos satisfação não em Cristo como o pão, como a água, de nós nos afastarmos dele e falarmos que o sexo é melhor do que ele, que o dinheiro é melhor do que ele, que todas as coisas são melhores do que ele, que tudo é preferível a ele. Você merece o julgamento de Deus e eu mereço. E a única maneira de ele lidar com o mal do mundo sem nos punir infinitamente é ele mesmo estar ali diante da vara do seu juízo. E no fundo dos nossos corações, todos nós sabemos que a única maneira de Deus lidar com o mal do mundo é ele lidar conosco. E então ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Porque Ultron não estava errado no filme da Marvel. O único jeito de esse mundo ser um mundo puro é não haver seres humanos nele. A Bíblia diz que toda a criação geme por causa dos seres humanos, esperando a redenção. E em vez de você desumanizar as maldades humanas, pensem, elas são maldades humanas. Elas não são maldades desumanas, elas são aquilo que o coração do homem é. Todos nós merecemos ser julgados, todos nós merecemos ser condenados. Por isso nenhum de nós pode nessa noite dizer o que nós dizemos como filhos de Deus e amanhã perguntar a Deus por que Ele está deixando nós ficarmos com pneumonia, porque nós falamos que nós merecemos algo infinitamente pior que a pneumonia, a ira infinita de Deus. Qualquer coisa menos que isso é muito surpreendente. Mas a graça, o perdão, a adoção, a redenção, é maravilhoso demais para nossas mentes compreenderem. Então ele veio, ele próprio, ele ficou sob julgamento, e você sabe o que significa. Você todo dia tem que acordar de manhã e lembrar: Senhor, o castigo que me traz a paz hoje estava sobre ti. É por isso que Paulo diz: olha, o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, Nós, o mal do mundo, estamos sendo livres, porque Ele recebeu todo o mal que eu mereço. Deus não pode acabar com o mal sem acabar com você, a não ser que Deus receba o mal que você merece. Deus sempre poderia ter trazido para baixo a sua justiça e purificado o mundo, punindo todos nós. Mas Deus quis mostrar a glória da sua graça. É por isso que você nunca deve ficar espantado, porque Deus amou Jacó e odiou Esaú. O espanto tem que sempre ser porque ele amou Jacó. Amor, por quê? Se você crê na verdade, não é? Você sabe que no final Deus vai acabar com todo o mal. E que você só não vai estar debaixo da ira infinita por causa da graça dele. Porque para acabar com o mal no mundo, Ele teria que fazer isso com você e comigo. Então aqui está a última coisa a dizer: a água veio da rocha ferida. O que significa? Se você olhar para Cristo, não é? Deus no banco dos réus, Deus sofrendo a afronta, como nós vimos hoje de manhã, Deus se tornando a fera, e se você ver Ele golpeado pela vara do juízo de Deus, a água flui na sua vida. Se você não está saciado, é só porque você nunca viu isso, nunca viu de fato Ele ser punido no seu lugar. Porque se você vê, a água vai fluir da rocha como fluiu no deserto. E então Ele diz para eles nunca mais vão ter sede, eles nunca mais vão ter fome. Você vai ver a água fluir quando você vê a tua maldade infinita punida infinitamente em Cristo. Se você não está saciado, se a água não acabou com a sua sede, é porque você não viu isso ainda. Você não viu a vara do juízo sobre Deus. Você pode cantar sobre isso, você pode falar sobre isso, mas isso não é real para você. Porque quando você vê Jesus ser ferido por Deus
flui essa água da rocha, e é o que Paulo disse, Jesus era a rocha da qual fluiu a água. Então você vai sempre saber lidar com o seu deserto, com a dor, com a aflição, aqui nesse mundo, sempre vai saber, porque você sempre vai ter a água que flui da rocha. Você nunca vai colocar Deus no banco dos réus mais, porque Deus já ficou no banco dos réus no teu lugar. Ele permite assim que você saiba lidar com todas as coisas. É por isso que Paulo disse: a graça me basta, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu vejo a água fluindo da rocha mais abundantemente, quando eu vejo isso. Então você nunca mais poderá ter sede, e você vai poder glorificar a Deus no deserto. Ou você nunca viu Jesus sendo ferido pela vara de Deus, a água nunca fluiu e você nunca deixou de ser sedento. Então observe que Deus não toma os israelitas do deserto, Ele dá a eles uma provisão no deserto, recebendo nele mesmo a punição para apontar para nós, para apontar para Cristo. Essa é a visão da rocha sendo atingida. Se você viu isso, se você viu que a rocha foi atingida por causa de você, se você viu que a maldade infinita do mundo diz respeito à sua maldade, então o amor de Cristo te constrange. E a água que sai da rocha, da cruz, da vara ferindo o seu próprio filho, vai te satisfazer para sempre. E você realmente vai ter a realidade de que Cristo é a água da vida. E você vai ver Deus como um justo juiz, que não podia deixar de te punir infinitamente, para que realmente um dia o mal acabasse no mundo, mas que Ele encontrou uma maneira de mostrar a sua graça, escolhendo os piores nesse mundo. Então, você nunca mais vai olhar para o mal do mundo de uma maneira em que você diga: monstros, não são humanos, porque você sabe, não há diferença. Todos nós temos todas essas sementes em nossos corações. Não é só Davi que podia ser um assassino e adúltero. Eu sei que meu coração tem as mesmas sementes. Não é só Caim que podia matar Abel. Todos nós podíamos. Todos nós fizemos isso várias vezes em nossos corações. Então, tudo vai ser pago, tudo vai ser pago. Mesmo o nosso mal, porque nós somos parte do mal do mundo. E o orgulho é morto pela contemplação dessa beleza. É por isso que a santificação, ela flui da cruz e não da lei, para aqueles que não estão mais debaixo da lei. Você não tem que ser amargo, você não tem que ter vingança no coração, você não tem que olhar para o mundo inteiro e dizer injustiça, porque você sabe que você faz parte da injustiça do mundo. Então, quando você estiver aflito, você vai ter água suficiente fluindo da rocha no meio do deserto. E se você vê que Deus julgou o seu filho no seu lugar, nada nesse mundo vai poder realmente tirar você a satisfação que você tem em Cristo. Então olhe para isso. Jesus sofreu, Ele entrou no sofrimento para fazer algo. Como nós vimos de manhã, Ele se tornou a fera para que a beleza dele estivesse em nós a um custo infinito. Você vê a água que sai da rocha e você se sacia da água que sai da vara de Deus punindo o seu próprio filho. Então há uma alegria indizível e cheia de glória em seu coração. É por isso que Pedro diz: esperem muitas tribulações. É por isso que Pedro foi crucificado, é por isso que Paulo foi decapitado, é por isso que eles podiam ter alegria. Eles tinham água no deserto, mas eles sabiam como essa água fluiu. A água fluiu não simplesmente de um milagre. A água fluiu não simplesmente de Deus dizendo: haja luz e houve luz. A água fluiu do Filho de Deus sendo a rocha que foi ferida para que a água fluísse. Então você agora ou pode enfrentar todo o deserto, ou você nunca viu Deus ferir com a sua vara o seu filho. Então você está sedento, e quando as coisas que saciam tua sede são tiradas, tu começa a colocar Deus de novo no banco dos réus. Então você vê, Deus lhe deu algo muito maior do que explicações, porque há tanta dor no mundo. Ele deu a sua graça para lidar com você, que faz parte da maldade
do mundo, ele foi atingido por mim, e eu fui edificado sobre essa rocha, que é Cristo. E agora, nós não precisamos ter medo de mais nada, porque a única coisa que nós devíamos ter medo era exatamente com Deus destruindo o mal do mundo, fazendo isso, tendo que lidar comigo e contigo. Então Deus, nessa passagem incrível da Bíblia, no único lugar onde Ele diz: eu vou estar diante de vocês, e a rocha vai ser ferida com o meu juízo. E Paulo vai lá em 1 Coríntios e diz: essa rocha era Cristo, e nós bebemos dele, e nós nunca mais temos sede. Vamos ficar de pé.